Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caro irmão, cara irmã, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco, ao Deus da vida, ao Senhor que ilumina, que fortalece, que anima a nossa vida. Oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São João, capítulo 5, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu-lhes: Meu Pai trabalha continuamente e eu também trabalho. Este era mais um motivo para os judeus o quererem matar, não só por violar o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus tomou a palavra e disse-lhes: em verdade vos digo, não pode o Filho fazer nada por si mesmo se não vir o Pai fazê-lo. Pois tudo quanto o Pai fez, também o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo quanto faz. Mostrar-lhe-á obras maiores do que estas, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o Filho dá a vida àqueles que quer. O Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho o poder de tudo julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem a vida eterna, e não incorre em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que a hora vem, e é já, em que os mortos hão de ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de julgar, por ser Filho do homem. Não vos admireis com isto, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que tiverem praticado boas obras sairão ressuscitando para a vida, e os que tiverem praticado mal hão de ressuscitar para a condenação. Eu nada posso fazer por mim mesmo, conforme ouço é que julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, encontramos no texto que acabamos de ouvir de São João, na continuidade da cura do cego que estava há 38 anos naquela condição, uma condição que o impossibilitava de contemplar as maravilhas e as belezas de Deus, aquelas físicas. E a verdade é que na continuidade deste episódio, Jesus é acusado por 2 crimes, 2 pecados. E entendamos que na sociedade então o pecado e o crime eram a mesma coisa, ou seja, um crime era pecado e o pecado era um crime. Ou seja, não havia esta dicotomia, esta separação que acontece hoje na nossa sociedade, no nosso tempo, na nossa existência. E, portanto, percebemos que Jesus é acusado de um pecado.
de dois pecados. Primeiro, o pecado de não cumprir o sábado. O sábado devia ser cumprido, ou seja, as normas, as regras referentes ao sábado deviam ser cumpridas literalmente, seguidas literalmente. Mas há um problema, é que Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é Deus e, portanto, coloca-se acima do sábado. O primeiro motivo de condenação é o não cumprimento do sábado. O segundo motivo da condenação, que é consequência do primeiro motivo, é que Jesus, agindo deste modo, dizem eles, profetizando, faz-se igual a Deus. Como não recordar a passagem da carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 16. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus. Portanto, Cristo é igual a Deus. Né? Ou seja, não é algo ilusório, não é uma quimera. Jesus é verdadeiramente igual a Deus. Portanto, a razão da condenação por parte dos sumos sacerdotes e dos fariseus e dos escribas de que Jesus fazia-se igual a Deus era uma verdade que eles diziam, mas que viam como uma mentira, como uma imposturice. Mas a verdade é que era verdade, faz a redundância. E aqui temos um calcanhar daquilo, porque a identidade de Jesus, vai dizer o nosso caro Papa Bento XVI, a identidade de Jesus é ao mesmo tempo velada e revelada. Ou seja, está velada porque o auditório de Jesus, aqueles que o ouvem, aqueles que confrontam-no, olham para ele e veem seu pai, sua mãe, sua origem, seu contexto, mas não têm a graça de poder contemplar mais além e perceber então a outra natureza de Jesus, que é a sua natureza divina. Portanto, a leitura deste dia é uma leitura que nos vem ajudar a refletir sobre a relação de Jesus com o Pai, ou seja, esta relação filial, esta relação de igual, que Ele é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Portanto, é uma verdade fundamental na nossa fé, ou seja, esse texto traz dogmas que nós proferimos dominicalmente na nossa fé. Jesus é Deus. E, portanto, acreditemos. Uma outra palavra que realmente o texto é lindíssimo, é grande, mas o nosso tempo urge, é que Jesus apresenta literalmente a questão da condenação, do fim, ou seja, que todos nós sabemos, é óbvio que morreremos. Mas Jesus introduz aqui uma verdade que é: no final todos ouvirão a voz do Pai. Uns ressuscitarão para a vida eterna, ou seja, para estarem com Deus, e outros para a condenação eterna. Mas uma vez a palavra do Senhor traz um tema que não está muito de moda, que não é muito apreciado por alguns, e aqui percebemos que Jesus também não é inclusivo. Sim, Jesus não é inclusivo. Jesus não coloca todos na mesma realidade, ou seja, todos ressuscitarão, todos, sim, mas uns para uma realidade e outros para outra realidade. Portanto, a tão desejada inclusão que hoje está muito moda, Jesus nos vem fazer perceber que não, Deus não age de maneira igual para todos. E passo a explicar. Ou seja, a minha escolha condiciona de certa forma, e digo de certa forma, a minha escolha, a minha opção, a minha liberdade condiciona de certa forma a intervenção de Deus na minha história. Como não lembrar um santo da igreja que dizia: Deus, ao criar o homem livre, condicionou-se a si próprio. Sim, e é verdade. Mas voltando a esta questão, temos diante de nós a possibilidade de acreditar. É uma palavra, é um verbo fundamental no Evangelho de São João, acreditar. Portanto,
O querer há de estabelecer, há de ser há de estabelecer uma função preponderante, importante, ou seja, para o destino último do ser humano, aquilo que nós chamamos os novíssimos, a morte, a condenação, o juízo, não é? O juízo, o purgatório, o céu, o inferno, ou seja, estas são as realidades que dizem respeito ao fim último do ser humano. Portanto, caro irmão e cara irmã, Jesus insiste tantas vezes neste Evangelho, em verdade vos digo, em verdade vos digo, em verdade vos digo, para dizer que aquilo que acabou de dizer, aquilo que está para dizer, é de extrema importância e não podemos menosprezar. Acolha esta palavra e que o Senhor ilumine o seu coração e o ajude a viver a maneira de Deus imitando Jesus Cristo, na sua verdade, na sua palavra. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.